Hoje é o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, então a gente vai fazer um bate-papo com a Josi da Tactio e com o Jean do Marrocos. Eu sou o Marcos, da Alcance Integradora, sou gerente de marketing. Eu propus essa ação porque eu acho que é uma ação bem interessante, a gente conversar um pouco sobre a inovação em tempos de pandemia, e como que ela ajudou na pandemia, principalmente no início, no auge, né? Nós estamos numa época que tá um pouco mais tranquila agora. E eu queria que vocês se apresentassem primeiro, falassem um pouco da empresa de vocês, da relação de vocês com a inovação. Vamos lá. Bem, eu sou Josi Picanso, eu sou sócia fundadora da Tactium. A Tactium é uma empresa da área de tecnologia da informação que tem um foco direcionado para relacionamento das empresas com seus clientes. Então, a gente tem trabalhado já há bastante tempo, estamos há 25 anos no mercado, fazendo 26 agora, e temos trabalhado com soluções de omnichannel, que é o que a gente hoje chama de interação WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, SMS, chat, telefone, que é a nossa origem, interação por telefonia, discadores. Então, a gente trabalha com soluções para empresas de diversos portes, desde as empresas de contact center, a empresas de segmento comum, seu segmento de alimentação, saúde, editoras, indústrias, na verdade, empresas que precisam se comunicar com seus clientes para atendê-los da melhor forma possível, né? Eu, como comentei um pouco antes de começar essa live com vocês, que eu me considero um eterno aprendiz. Eu gosto muito de estudar várias áreas, desde da tecnologia, mas relacionamento humano, vendas, história, espiritualidade. Então, acho que a gente tem muito a ver com ser inovador, com ser criativo, essa mente aberta, essa sensação de que a gente está sempre aprendendo, de que as respostas, elas são sempre parciais e que a gente vai sempre encontrar respostas maiores, mas aí na frente. Então, sou a menos jovem de vocês, né? Mas considero que minha cabeça continua a mil. E eu acho que isso faz Sim. diferença na vida da gente e mantém a gente com o espírito sempre jovem. Meu nome é David Jean, agora já certinho aqui. Tenho 27 anos, eu sou aqui de Presidente Prudente e eu estou aqui representando, né, uma empresa familiar que tem 41 anos no mercado. E justamente a nossa história ela é muito, muito curiosa, porque meu pai especificamente, ele abriu a lanchonete em 1981 e realmente num mercado tão competitivo, só que também num mercado tão estabelecido aqui na cidade como o mercado, né, de lanches dentro de alimentação, nós, para honra e glória de Deus, conseguimos aí se manter por muito tempo, mas tempo não significa estabilidade, né? Então, foi onde há 5 anos atrás, eu já estando dentro do negócio, assumi a gestão da empresa de uma forma até um pouco, não vou dizer involuntária, porque eu quis, mas a minha intenção não era de assumir para dar continuidade com o negócio. A ideia, na verdade, era profissionalizar a empresa e depois que meus pais pudessem vender ela, que pudessem arrendar por um preço de mercado, né? Eu costumo dizer que o meu compromisso com a empresa na época foi de profissionalizar a gestão da empresa. E aí entrou muito, né, a ajuda de terceiros como o Sebrae. Eu entendi a importância de buscar mais conhecimento, de buscar evolução, e a pandemia, a gente vai falar muito mais daqui a pouco, mas ela foi um propulsor. Por mais que o segmento alimentação ele sentiu muito, mas eu falo que foi uma grande oportunidade de crescimento para nós como empresa, mesmo que em relação ao faturamento não houve um crescimento devido ao momento, mas nós pudemos desenvolver diversas ideias que fizeram com que a gente fosse, no ano de 2021, selecionado como uma das 40 empresas de destaque de inovação a nível Brasil, pequenas empresas, né? E sendo a única pequena empresa do estado de São Paulo. Então, para um regular, a gente ficou muito feliz e estamos aí cumprindo a nossa missão e cada dia procurando evoluir e inovar um pouquinho mais. Josi, uma coisa que eu não te falei, que eu também não sei se eu falei para o Jean, é que eu já fui agente local de inovação, que é um Muito bom. projeto do Sebrae. E não sei, eu acho que você poderia até contar um pouco, Jean. Você participou do Ali, do Participei projeto? do Ali, sim. Eu participei, na verdade, como cliente, né, em 2 ciclos. No primeiro que teve, e aí que é a grande sacada, né? Eu falo que a inovação, muitas pessoas
acreditam que ela é só tecnologia, sendo que, na verdade, a inovação ela é você aprender a fazer algo de forma mais rápida, mais eficiente, você otimizar seus recursos, enfim, tudo aquilo que é diferente, né, que muitas vezes até é feito em outros negócios, mas não é feito no seu, é uma inovação. E em 2019, participando do primeiro ciclo, né, desse programa do Sebrae chamado ALI, que é de Agentes Locais de Inovação, nós realmente podemos perceber que qual é a verdadeira importância de se ter uma cultura de inovação dentro, né, de um pequeno negócio como o nosso. E muitas vezes até a pequena empresa, a empresa familiar, ela funciona muito com eu costumo dizer assim, com o vai fazendo, né? Vamos pensar vamos esperar o lucro e vai fazendo. Não, para que a gente vai criar aí um programa de inovação? Não, a gente não tem tempo para isso. E, na verdade, ainda bem que a gente teve esse tempo em 2019, que tanto meu pai permitiu, né, como presidente da empresa, e os colaboradores aceitaram participar dessa grande aventura, porque foi exatamente o que solidificou a gente para, em 2020, nós termos tanto gás para passar por aqueles momentos iniciais de pandemia e depois continuar aí buscando trazer coisas novas e não sucumbir, né, a toda esse dilema e essa, vamos dizer, catástrofe, praticamente, né, que infelizmente foi em muitos negócios, que muitos até não sobreviveram. E esse programa especificamente, ele trabalha muito essa ideia da inovação como algo muito além da tecnologia. Né? A tecnologia, sim, ela proporciona muito a inovação e eu até sou um possível cliente, né? Assim como diversos outros pequenos empreendedores, empresários dos negócios que vocês apresentam, mas no pequeno negócio eu acho que é muito mais fácil você trabalhar inovação nos processos, na gestão de pessoas, no marketing, no lançamento de um novo produto, de um novo sabor, por exemplo, e foi muito isso que nós fizemos. Como eu estava dizendo em relação a essa parte de inovação, né? Então, quando nós começamos 2020, ali tínhamos feito a parte desse projeto de inovação do Sebrae, que ele é um ciclo, né? Ali 6 meses com a gente acompanhando na empresa, enfim. Quando acabou esse ciclo, pela cultura que nós tivemos ali e pelo compromisso, né, que nós fizemos também de fazer dar certo, porque também quando a gente fala de criatividade, de inovação, é um compromisso. A gente tem que querer fazer dar certo, né? Não é simplesmente, eu vou me inspirar de alguma forma e não coloco a mão na massa, né? Vamos esperar que a coisa aconteça por si só. Os 5% é da ideia, 95% é do suor e do fazer acontecer. E o interessante do projeto Ali, eu como fui facilitador, é que a gente conseguia inovação não pela inspiração, a gente conseguia, na verdade, cavucando, né, Jean? Não sei se você lembra. Isso. Né? A gente cavucava, a gente conversava, a gente preenchia quadros, um monte de quadro, né? Você lembra, né, Jean? Vários quadros. Sim. Vários quadros. Na verdade, e a gente ia fazendo diagnósticos na empresa para ir levantando informação e aí a gente chegava nas dores, né, do cliente e a partir daí a gente conseguia chegar numa inovação. Exato, porque, na verdade, o cliente é quem está pagando pelo serviço, né? Então, realmente tem que ver a dor dele. E isso também eu acho que é uma coisa um pouco utópica, e como gestor de empresa eu falo que vejo em outras empresas também hoje como consultor, as pessoas muitas vezes elas não param para olhar a dor do seu cliente, né? Elas muitas vezes olham a própria dor, olham a falta do dinheiro em caixa, enfim. E foi justamente isso, analisando a dor do cliente, que em março de 2020, quando chegou para nós que, olha, não vai poder ter atendimento em mesa a partir do dia 26. Isso, assim, era uma sexta-feira e o dia 26 já seria ele na segunda-feira. Parei, respirei. Primeiro você leva um choque, né? E depois você fala, bom, então agora o que a gente pode fazer? Comecei a analisar justamente, as pessoas elas não vão deixar de comer, elas só não vão poder sentar na mesa e comer. Então, qual que vai ser a dor do cliente? A dor nesse momento vai ser se adaptar a esse novo normal. Olhei, parei para olhar o ambiente que a gente tinha, o nosso ambiente, aqui depois até eu posso compartilhar em particular, quem tiver curiosidade, Marrocos Lanches, aí dá um Google. Uhum. E é um ambiente muito grande, assim, e é um ambiente nível rua, então as nossas mesas, elas ficam no nível da rua, mesmo sendo um terreno particular,
E na hora que eu parei para fazer a associação, eu falei que ali comportaria um drive-thru. Então, no sábado, eu com os colaboradores medimos o espaço, fui comprar fita adesiva, aquelas de marcação de fila. No domingo, eu fui na empresa, que a gente não abre, que é os domingos, com o meu irmão. Nós colamos todas as fitas no chão, fiz gravações, eu dirigindo como modelo no carro, comecei a divulgar isso. Na segunda-feira, que a gente não podia ter mesa, nós abrimos como drive-thru. E claro que assim, o drive-thru depois ele foi uma opção talvez até única para todo mundo, mas muitos aqui da cidade, especificamente, eles não acreditavam que a pandemia ia durar tanto. Então, num primeiro momento, ninguém tomou providência. Não, vamos aguardar, vamos esperar uma semana, 15 dias, depois a gente vê o que a gente faz. Então, depois de 15 dias, né, quando as pessoas elas estavam começando a se preocupar com isso, o nosso drive-thru ele já estava passando na televisão, no jornal local, porque chamou muita atenção. Porque, assim, a gente tem que entender também, quando fala em drive-thru, as pessoas começaram pela necessidade de fazer aquele pare e pegue na frente do estabelecimento, e, claro, foi muito útil. Mas, no nosso caso, as pessoas entravam onde era o salão. Então, assim, isso impactou muito as pessoas, que não era simplesmente parar na frente do negócio. A pessoa, ela entrava dentro do salão, a gente criou uma seta, colocamos uma placa no meio da rua, indicando o drive-thru, então entrava, pedia em uma janela, ela fazia o contorno no final do terreno, voltava, então comportava ali uns 10 carros dentro do terreno, e foi algo que esteve muito atrelado a esse projeto, né, do Ali, porque manteve esse fogo da inovação, vamos dizer assim. Você estava no Ali ainda, ou Jean? Ou não estava, já tinha encerrado o ciclo, que encerrou no final de 2019, mas estava, né, pulsante isso. É a cultura, acredito que quando a cultura ela é alimentada e ela é retroalimentada dentro do negócio, ela fica e perpetua. A gente falava de mudar o mindset dos empresários, não é isso? Justamente, a forma de pensar é tudo. Do empresário e da equipe, né? Porque eu falo assim, também se a equipe ela não compra a ideia e se talvez o gestor, o empresário à frente do negócio, ele não sabe como partilhar essa ideia também a ponto das pessoas comprarem, aí não tem como você sozinho conseguir implementar uma ação dessa. Como, por exemplo, essa do drive-thru, se meu atendente virasse e falava assim, não, eu não atendo carro. Já tá tudo quebrado. E é interessante que a gente pensa assim, a gente não, né? A gente já sabe que a inovação não é algo, né, assim, tecnológico, etc. A gente sabe que ela abrange outras áreas. Mas, assim, a maioria das pessoas acham que a inovação ela é uma coisa muito nova e muito diferente. E esse exemplo do drive-thru é interessante, porque não é uma novidade, não é uma coisa nova. Não, já existe. Não. Mas você só captou ali a dor do cliente, né? E adequou ali para o momento, adaptou. Comentar essa fala do Jean usando uma frase que para mim tem tudo a ver, que é uma frase do Schopenhauer, que ela diz o seguinte: importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Perfeito. Então, isso nos dá uma visão de realmente o que é inovar. Inovar está muito como você falou, com a mentalidade, com o mindset, com o olhar diferente para aquelas situações que você está vivendo. E a partir desse olhar, a gente conseguir identificar o que a gente pode fazer que as outras pessoas não pensaram. E isso é inovar. E não tem realmente somente a ver com tecnologia. É óbvio que muito do que é inovação hoje, a gente traz a tecnologia junto, porque ela tem esse poder de fazer essa modificação. E você trazendo a questão da pandemia, né, o que é que foi que aconteceu de pandemia, e o que é que isso mudou na vida das pessoas, a gente, como empresa de tecnologia, a gente quebrou um monte de paradigmas. Para começar, a gente também, que nem vocês, trabalhava todo mundo presencial, costumávamos implantar nossos clientes todos presencialmente. A gente tem soluções em nuvem, mas a gente tem muito cliente que roda com a solução local dentro da empresa. E a gente trabalha muito com empresas de contact center. Vários clientes nossos são empresas de contact center. E se antes da pandemia a gente chegasse para dizer que os operadores
e a gente ia fazer um projeto para todo mundo ir para trabalhar de casa, ia ser projeto para 6 meses, 1 ano, testar 1 milhão de coisas, e de repente hoje a gente sai um decreto, se a gente se ficasse todo mundo trabalhando presencial, não podia, até atividade de call center como atividade essencial, até que podia, mas aí todo mundo adoecia, tinha que ficar com distanciamento X, que você não tem dentro de um call center, todo mundo coladinho do outro, enfim. Então, nós partimos, na época, para criar soluções para os clientes da gente colocarem os operadores em casa. E foi é porque, assim, primeiro a gente teve que colocar todo o nosso time em casa, né? Para começar. Justamente. Todo mundo trabalhando de casa. Depois, que não foi um depois muito longo, foi um depois, tipo, 1 dia depois, 2 dias depois, começar a colocar os operadores dos nossos clientes para trabalhar de casa. Então, teve situações de, o cara vai trabalhar, vai ter que levar os computadores, não, mas como é que vai levar o computador? Se eu tenho um turno de PA, que hora um está trabalhando de manhã, outro de tarde, como é que faz, como é que compartilha? Então, situações de ter que criar alternativas, por exemplo, de ter um pendrive, onde você tinha sistema operacional, tinha tudo para poder conectar no computador da casa do atendente, para poder ele subir tudo que tinha para operar dentro do call center, só que operando num computador, mais ou menos, na casa dele, para sobreviver. Porque era interesse para todo mundo. Então, às vezes, são soluções assim, que não são mirabolantes, que são com base em coisas que a gente já tem, que a gente já faz, mas que precisava ser feito. Como você criou o seu drive-thru, a gente teve o pendrive de subir a máquina do atendente para trabalhar de casa. Perfeito. Então, situações assim a gente precisou enfrentar muito rápido. Outra coisa que para a gente é marcante na pandemia foi a situação, nós fomos, uma das operações, né, que logo no início da pandemia já estava rodando com a gente, foi a operação do Disque 136 do Ministério da Saúde. Então, você imagina o que é você ter a responsabilidade da sua solução, estar dentro de um cliente nosso, contratante, atendendo o Disque 136, que era quem dava informação para todo mundo na época da pandemia. A quantidade de ligações multiplicou por 10, não foi assim, multiplicar por 2, é multiplicar por 10, porque passa todo mundo a ligar, todo mundo a ligar, todo mundo a ligar. Então, foram outras situações que nós passamos, nós colocamos primeiramente uma URA com um monte de instrução, se você está com febre, se você está sentindo falta de ar, faz isso, faz aquilo, um monte de regras para poder ajudar as pessoas a se autoatenderem, porque não havia possibilidade, como é que se aumenta da noite para o dia o número de atendentes para falar para as pessoas. Então, na hora, era mais simples e mais viável você colocar dentro de uma árvore, né, de uma estrutura de atendimento automático, até porque para treinar os operadores de um dia para o outro, muitas vezes mudando a forma de interação, né, as regras do Ministério mudavam de um dia para o outro. Então, a gente precisava mudar essas regras e treinar os operadores era mais complicado. Então, era mais simples a gente colocar em algo automático, garantia mais segurança para a pessoa, né, para o cidadão, do que colocar num treinamento. E também permitir que se as pessoas fossem ficar na fila para atender, elas não iam conseguir ser atendidas, porque não tinha possibilidade de fazer isso. Então, foi um desafio que foi muito interessante. Depois, a gente substituiu os atendimentos automáticos por robôs de atendimento, com reconhecimento de fala. Então, usamos, primeiro, uma tecnologia simples, que é a tecnologia do atendimento automático, com mensagens pré-gravadas, que já se usa isso há muito tempo, mas precisou ser feito uma operação de guerra para poder isso acontecer da maneira melhor, e depois mudamos para outro tipo de tecnologia. Então, e uma coisa que você chamou a atenção e que para a gente também tem a ver com a inovação, é o tempo, é a rapidez. Muitas vezes não é a melhor coisa, mas é o melhor que você consegue fazer num tempo curto. E que depois você vai para uma outra onda de inovação, substitui por algo um pouco mais elaborado. Então, isso tem muito a ver com esse lado de olhar, pensar o que é que melhor pode fazer naquele tempo, considerando a necessidade das pessoas. E a adesão do time
do mesmo jeito que foi com o seu, com o nosso time, é fundamental. Porque se tinha que fazer mudanças, assim, hoje mudou, o Ministério da Saúde identificou que aconteceu assim, 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 agora a regra não é mais essa, agora a regra é aquela. Muda da noite para o dia, muda as árvores, aí de noite, de manhã está diferente. Então, se o time não aderir, você não consegue implementar, porque a empresa ela é uma corrente, são os elos que fazem acontecer. E do mesmo jeito que você, que é interessante como tem certos timings da vida que nos proporcionam situações interessantes. Você falou do Ali em 2019, que foi fundamental para vocês em 2020 estarem com essa mentalidade. Para nós fizemos um planejamento estratégico em 2019 para 2020, que foi inclusive quando a gente mudou o nome da empresa, era Softium, e assumiu o nome do produto para Tactium, que lançamos o nome do produto Tactium, o nome da empresa como Tactium, em 2020, no lançamento todo online. Mas esse planejamento estratégico, eu quero chamar a atenção, que ele foi feito de uma forma também inovadora. Nós fizemos um planejamento estratégico usando uma metodologia de gamificação chamada BT Game, que é Business Transformation Game, e que houve participação de 100% das pessoas. Nós somos em torno de 50 pessoas na empresa hoje, e que nesse planejamento participaram todos. Uau. E era presencial ainda, né? Então, aquele time... primeiro houve a definição, né, do propósito da organização, dos valores, numa visão não daquela missão, visão não, é propósito, qual é a proposta de valor, o que é que eu entrego, pensar a natureza de quem eu sou. E o que é que eu posso entregar de diferente para esse mundo onde eu vivo? E depois o propósito de cada área, a proposta de valor de cada área. E nessa metodologia se traz uma estrutura que são alguns cards da Singularity University, que fala das tendências de inovação e tecnologia que o mundo está usando, que as empresas estão usando em mundo, né? Tem exemplos Brasil e exemplos mundo, que são formas não só de uso de tecnologia, mas de práticas de sustentabilidade, de práticas internas dentro das empresas. E no processo de planejamento que nós fizemos, houve uns momentos de ideação, né, onde você vai pensar o que você pode fazer, onde essas cartas ficavam espalhadas numa sala e a gente ficava circulando, todo mundo lá circulando nas salas, fazendo anotações, sugerindo o que é que podia fazer dentro da sua área, e depois um levantamento de tudo isso para poder a gente eleger quais seriam as ideias que seriam implementadas para 2020. Óbvio que com a pandemia, algumas foram priorizadas, outras que a gente pensava que ia priorizar, acabou que ficou para depois, mas isso gerou um movimento de abertura mesmo, e que todo mundo estava muito mais conectado, não só as equipes entre si, como também conectado com o propósito da organização, como também aberto a essa mentalidade de sugestão, de inovar, de fazer acontecer. Então, eu digo que essa mudança que foi feita em 2020, na forma da gente fazer planejamento, com o envolvimento de 100% do time, com essa abertura para inovar, nos deixou, durante a pandemia, prontos para dar saltos em mudanças, né, da forma da gente atuar, assim, que se a gente tivesse feito um planejamento como a gente vinha fazendo, que a gente sempre fez planejamento, tá? Mas em 2019 a gente resolveu inovar no planejamento. E aí chegou 2019 a 2020, chegou 2020 com a pandemia, nos pegou num momento onde a gente estava com tudo, assim, com a cabeça pronta para fazer diferente. Eu acho que sempre tem algumas similaridades nos timings das coisas quando a gente fala em inovação, né, para que as coisas aconteçam. Sem dúvida. E a pandemia, ela potencializou, eu falo muito, como já estava o negócio, né? Então, realmente, no nosso caso, que tanto vocês aí quanto nós, que estávamos com essa forma de pensar voltada já para a inovação, aí a pandemia potencializou muito, né? Então, vamos inovar de fato. Então, realmente. Então, foi assim, eu falo, apesar de todo o problema, foi bom para ver que deu para andar.
A gente, sim, a gente trabalha com desenvolvimento, continuamos com o trabalho na sua maior parte remota, tá? Nosso corpo de desenvolvimento tem alguns momentos de encontro, mas a grande maioria de trabalho é remota, e isso é uma mudança grande de paradigma, e eu também cuido da área de pessoas dentro da empresa, não só da área de vendas. E nessa área de pessoas, a gente implementou muitas formas diferentes, muitas inovações também. Então, hoje a gente tem um processo interno de avaliação de engajamento mensal, com reuniões one-on-one entre gestor e liderado, para manter essa interação, que era algo que a gente não fazia antes. E que, com essas mudanças todas, a gente vem buscando maneiras de, mesmo trabalhando à distância, mesmo às vezes as pessoas não se encontrando tanto, muita gente não se encontra presencialmente, mas, né, é tudo remoto, é diferente do teu caso, onde você entrega algo físico, então você tem que estar com gente ali trabalhando físico, a gente não. Então, como é que se mantém a cultura, como é que se mantém a liga, a conexão entre as pessoas nesse novo formato? Tem que inovar, perfeito. Tem que encontrar maneiras diferentes. Gente, uma festa de Natal, os exemplos são os mais louquinhos, né? Uma festa de Natal que estava tudo contratado, aí o governo fecha tudo e você transforma a sua festa de Natal em festas na caixa. Aí vai festa na caixa para todo mundo, aí você sai sugerindo coisas para a pessoa do restaurante para ela transformar. Enfim, coisas que se tem que fazer rápido, e todo mundo amou a festa na caixa. A nossa festa de Natal foi maravilhosa, mas foi na festa na caixa, porque não tinha como fazer festa presencial. Nossa! E olha que interessante, porque você, até desse da festa da caixa, sugerindo ideias aos negócios, eu acho que aí também vem grande parte, né, do que a gente fala sobre inovação e criatividade, que é você saber ouvir o seu entorno, seja fornecedores, clientes, principalmente, que a gente falou das dores, né, mas até concorrentes, o mercado como um todo, né? E aí eu falo que é tão engraçado, porque talvez quem esteja assistindo a gente, né, olha e fala assim, poxa, mas empresa de tecnologia e uma lanchonete, onde conecta? Quando a gente fala de criatividade e inovação, todos os segmentos, todas as empresas conectam. Não conecta quem não quer inovar, né? Aí não tem como. Eu lembro que quando a gente ia fazer a sensibilização do Ali, você deve ter passado por ela, né? Assim, aquela palestra, né? A gente dava um exemplo do pastel. Como que você vai inovar em pastel? Você fala assim, nossa, mas não dá para inovar em pastel. E a gente trazia um exemplo de alguma pastelaria de Guarulhos, eu acho, porque eu estava atendendo naquela região, e aí mostrava um pastel de bife à parmegiana, uma coisa assim, sabe? Um negócio meio maluco. Deus! Mas que o pessoal gostava. Daí a gente falava também das flores para cemitério, de uma empresa especializada em flores para cemitério. Uau! Que tava bombando. Então, assim, não é nada... Não, o que até antes do Ali, algo que sempre me chamou a atenção foi aquele pipoqueiro em Curitiba. Eu acredito que você talvez já deva ter ouvido falar. Já ouvi falar. Uma questão simples dele era o uniforme. Cada uniforme tem o dia da semana, né? Que ele provava para o cliente que ele usava um uniforme novo todo dia limpo. Então, você vê que são coisas... E assim, um pipoqueiro, ele foi contratado pela TIM para fazer propaganda, porque ele colocou a internet móvel para os clientes dele no carrinho de pipoca dele. Então, sim, olha que loucura, né? Eu falo assim, algo que talvez a pessoa... Mas é só um pipoqueiro. Não, a pessoa, ela inova e não tem limites para inovação. Ele inovou no segmento dele, né, Jean? Eu acho que, assim, entre os pipoqueiros, exatamente, ele fez uma coisinha a mais e já virou um diferencial. Né? Exatamente, não, exatamente. O próprio exemplo que eu citei da festa na caixa, gente, isso é uma inovação mega maravilhosa que as empresas de alimentos fizeram. E, de repente, passa a mandar para as coisas, para as pessoas. A gente viu muita coisa. A gente viu, se vocês lembrarem, tinha um local, deve ter acontecido talvez perto de vocês, mas tinha um local perto da minha casa que sempre tinha alguém que ia fazer tipo um show de aniversário e que ficava lá embaixo na quadra do prédio e fazia show, e o pessoal estava no aniversário lá em cima. Então, ia fazer uma homenagem ao aniversário da mãe, aí ninguém podia ir, o pessoal ia lá para baixo, levava um monte de balão, alguém para tocar alguma coisa, e homenageava a mãe que estava lá em cima. O pessoal
inova em coisas as mais variadas. Ô, Josi, Então, é bem legal isso. eu sou músico também. Que Olha! bom, olha só. Então, Demais! você saiu E assim, tocando. eu não tive como fazer isso na pandemia. O máximo que dava pra fazer era live. Mas esse Pois eu pessoal foi vi mais isso longe, esse acontecer. pessoal já conseguiu fazer, né? Ia Legal para a isso. quadra do prédio, né? Lá, o prédio estava lá, ia para a quadra do Tocavam lá. prédio, e aí levava o teclado, tocava música, Legal. botava som, e aí levava balão, aí cantava parabéns, a família lá embaixo e a senhorinha e o marido lá em cima, porque ficava com medo de contaminar a mãe, mas homenageava e comemorava. Legal. Então, são muitas as situações onde se pode fazer inovação, não é? A gente é da tecnologia, a gente é meio que está mudando o tempo todo, a gente tem que fazer, mas toda a área, cara, toda a área. Eu acredito que muita gente que vai assistir, que vai estar assistindo a gente não são grandes empresários, né? Podem ser pequenos empresários, médios empresários. O que vocês diriam para eles? Como que eles podem inovar? Assim, precisa de grana para inovar? Precisa de tecnologia? A gente sabe que não, mas de repente vocês podem dar um exemplo mais prático. Bem, eu acho que ao longo da nossa conversa a gente desmistificou algumas coisas, né? Quanto ao que é inovação. Nem sempre a inovação vai ser aquela coisa mirabolante. Muitas vezes a inovação é algo que está na frente do nosso nariz, como aquela frase que eu falei, é olhar para o que todo mundo vê e enxergar alguma coisa diferente que pode ser feita. Então, eu resumiria a minha sugestão quanto à inovação em alguns pequenos pontos. Primeiro é ter a mente aberta. É saber que sempre pode ter um jeitinho diferente de fazer as coisas, que não precisa ser nada do outro mundo, mas ter a mente aberta, olhar, o que eu posso fazer diferente aqui? É sair do canto da parede, é entender que podem ter jeitos diferentes de fazer aquela coisa que você costumava fazer. E isso não tem tamanho de empresa, isso não tem idade, isso é na vida da gente. Então, esse é o primeiro ponto, é olhar que pode ser feita uma coisa diferente. Segundo, é que a inovação, que é o que a gente comentou, ela existe em todo e qualquer setor, em todo e qualquer tamanho de empresa. Porque na hora que a gente olha para o mundo com esse olhar de poder fazer uma coisa diferente, a gente abre possibilidades, como o Jean comentou, em processos, em maneiras de entregar, em um sabor diferente, como o exemplo que eu citei, a festa na caixa, são coisas que são simples, e que não precisa ser grandão para fazer. E a terceira coisa da inovação é o tempo. Se a gente quiser fazer o perfeito, a gente não sai do lugar. Então, se a gente é inovação, se a gente faz logo. Se a gente deixa para fazer depois de todo mundo, já não é mais inovação. Ô, Josi, eu Essas... até queria contribuir com essa parte que você falou já algumas vezes sobre isso, da questão do perfeito e do bem feito, né? No Ali, e o Jean vai lembrar disso, a gente tinha um momento que a gente fazia o MVP. Lembra disso, Jean? Sim, lembro. O MVP era muito interessante porque ele era uma pequena versão de uma grande ideia. Justo. E assim, de repente, a ideia parecia que ela ia ser muito difícil de pôr em prática, muito cara, muito complexa, e a gente pensava nela de uma forma pequena, aplicável, e com certeza o Jean deve ter conseguido fazer isso, até gerar renda com o MVP, né, Jean? Sim. Então é isso que está falando, de repente parece que a inovação, que a ideia que ela vai ser muito difícil de pôr em prática, muito grande, nossa, inatingível, e que eu faço. E às vezes você pode até, para quem está assistindo, né, e está interessado nesse assunto e quer inovar, pensar nesse MVP, o MVP é o mínimo produto viável, né, uma sigla. Então pensar como é que você pode pegar essa ideia grandiosa, difícil, inalcançável, e tornar dar um ela... pequeno passo, né? Fazer o primeiro passo, dar um pequeno colocar passo alguma coisa que seja já diferente. para que você testar, consiga né? Porque testar às essa vezes a ideia. gente pensa que aquilo que acha que era a nossa ideia grandiosa vai ser o que o pessoal quer, mas na prática, quando você coloca menorzinho, você consegue perceber outras coisas que às vezes a versão final não vai ser aquela primeira versão final que você pensou, porque mais pessoas juntas pensando trazem ideias melhores. Sim. Você mede a febre, né? Você consegue medir o endereço, a febre, né?
é tão real isso que, inclusive, depois que você lança o exemplo do que a gente lançou com o Ali, que foi um cardápio infantil com lanches menores, você vai adaptando, porque hoje o foco desses nossos lanches menores não é mais as crianças, porque agradou muito os adultos que não comiam lanches grandes, né? Então é interessante isso, que depois que você já implanta a ideia, você vai ainda aprimorando ela. E claro que o que a Josi já colocou já está esclarecidíssimo, mas se eu pudesse contribuir um pouquinho mais, eu diria que é muito importante nós sempre nos atentarmos à mensagem e não ao mensageiro. Porque quando a gente se atenta à mensagem, então um exemplo, né, de uma crítica, de uma sugestão de melhoria, a gente realmente tem uma oportunidade de crescimento, de ter um outro olhar naquele ponto. Porque se a gente realmente, como foi falado aqui, trabalha as dores do cliente, muitas das inovações elas vêm das dores deles, a gente tem que ouvir. Se não saber ouvir, a gente não vai conseguir implementar nada. Perfeito, concordo demais. Bom, e foi um prazer enorme estar aqui, né, gente? Por mim, eu ficaria mais 3 horas falar sobre criatividade e inovação. Me chame mais vezes. Não, também eu gostei demais da oportunidade, a gente aprende sempre. Qualquer dia, quem sabe, eu tô aí em Prudente para comer um lanche no Marrocos com você. Mas, por favor, Josi, olha, foi um prazer enorme. Agora eu vou brincar com o Cláudio para dizer assim, Cláudio, quando tu vier por aqui, tu traz um lanche do Marrocos para mim, tá certo? Perfeito, perfeito. Poxa, muito obrigado. Continuo à disposição, gente. O meu Instagram é @empreendidamente. Nessa vida de internet, a gente está muito mais conectado. Então, continuo à disposição. Para mim é uma honra e um prazer enorme mesmo. Muito obrigado. Gratidão. Valeu. Nosso Instagram da Tactium é @TactiumBrasil e o meu é @josipicanco. Também, quem quiser pegar alguma informação, estou lá, estamos à disposição. Obrigada aí, Marco, pelo convite, né? Quero agradecer a Alcance pela iniciativa e também dizer que é um prazer, Jean, conhecer agora você, para que a gente possa trocar ideias aí sobre criatividade e inovação. Sim. Valeu. Poxa, fico à disposição de verdade. Beleza. Tá joia, gente. Beleza? Fechou. Deu certo Marco, agora, obrigado. Marco? Certinho? Muito bom, Maravilha. Tá ótimo. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Tudo Abraço. de bom, viu? Valeu, Tchau, tchau. tchau. Obrigado.